O tão esperado Uptober chegou, o Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas já estão disparando de preço e tá todo mundo falando que a gente está num bull market. Mas o que ninguém te contou é que talvez a gente esteja muito mais próximo de uma queda dos preços do que você imagina. Isso porque a gente está exatamente nesse momento aqui de mercado. E a gente consegue ver que nos últimos ciclos esse momento foi bem importante. Bora entender o que ele significa. Bem-vindo ao Manual Cripto, eu sou o Bruno Moniz e juntos vamos desvendar o universo das criptomoedas. Lembrando que aqui eu não dou dica de investimento, o meu objetivo é ensinar você a mexer nas moedinhas mágicas da internet com suas próprias mãos. Eu comecei a estudar os ciclos de mercado quando eu percebi que se você segue só o hype, você sempre chega atrasado. E o Bitcoin mostrou em 2013, 2017 e em 2021 um padrão quase que matemático. A gente consegue ver que logo depois do halving, que é esses momentos que eu marquei aqui no gráfico, a gente tem uma explosão dos preços, puxando tudo para cima, e o Bitcoin ele age como uma locomotiva. Ele puxa e todos os vagões que estão atrás seguem. Então, depois que o Bitcoin sobe, Ethereum sobe, Solana sobe, várias outras criptomoedas tendem a subir de preço. Mas acontece que isso não é para sempre e a gente chega na quebra do ciclo, que é quando a gente vê quedas expressivas aqui de 80%, 70% do preço de compra do Bitcoin, quando a gente entra no grande inverno cripto. Isso pode estar chegando agora. Isso porque a gente vê que os topos do Bitcoin, eles estão sempre separados. Se você for ver que esse topo, desse topo, 48 meses de distância, esse topo com esse topo aqui, 47 para 48 meses de distância, e desse topo aqui para o próximo, a gente está chegando já no mês 48. E não é só eu que estou falando disso daqui, tá? O Michael Saylor e vários outros investidores também veem aqui esse ciclo de mercado com grande probabilidade de se acontecer. É aquele negócio, a história não se repete, mas ela rima. E olhando agora para 2025, a gente consegue ver que a gente está exatamente aqui, que é um momento que, se a gente for comparar com 2021, a gente já teve o halving, já tivemos aqui uma nova entrada de liquidez, dessa vez em 2025, impulsionado pelos ETFs e pelas DATs, que são as empresas que ficam acumulando Bitcoin e Ethereum nos seus balanços e se endividando para comprar cada vez mais cripto, impulsionando uma liquidez gigante no mercado. E a gente teve isso também em 2021, com o DeFi Summer, o boom dos NFTs e vários outros motivos que fizeram com que o capital voasse ali para dentro de cripto. E os sinais de euforia já estão mais do que claros. E é nesse momento que a gente tem que tomar cuidado. Porque em 2021 eu ouvi várias pessoas falando que o ciclo dessa vez é diferente, a gente vai ter uma adoção em massa do varejo, tem muita gente comprando cripto e a gente não vai ter quedas igual a gente tinha e que a volatilidade iria diminuir pelo tamanho de mercado. E eu quebrei a cara porque eu não estava entendendo que o ciclo de mercado realmente existe. Ao mesmo tempo, a gente não pode negar que esse ciclo está realmente diferente. E um papel muito importante que a gente não teve em nenhum outro ciclo são as DATs, ou Digital Assets Treasury Companies. O que essas empresas fazem? Aqui com o Michael Saylor e com o Tom Lee. Esses caras basicamente têm empresas listadas na Nasdaq e eles pegam dívida colocando as suas ações de garantia, usa esse dinheiro para comprar Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. No caso, o Saylor ele só compra Bitcoin e o Tom Lee ele só compra Ethereum. O objetivo do Tom Lee é chegar em 5% da oferta total de Ethereum dentro do seu Treasury. O Michael Saylor não tem uma meta pré-definida, mas ele já está se aproximando dos 3% de Bitcoin total do mundo dentro ali do tesouro da MicroStrategy. Com Bitcoin e Ethereum, essas criptomoedas, no balanço da empresa se valorizando, o preço da ação da empresa se valoriza, permitindo com que eles peguem mais dinheiro emprestado no mercado e comprem mais Bitcoin e repitam esse ciclo aqui infinitamente. Esses carinhas aqui, eles estão agindo basicamente, vou fazer um desenho aqui bem tosco para ficar na cabeça de vocês, tá? Mas como um tubarão aqui, com seus dentinhos, aqui é um olhar bem bravo aqui do tubarão, deixa eu fazer os dentes aqui, sangrando e tal, comprando todo o Bitcoin e todo o Ethereum que tem no mercado.
E eles também estão evangelizando várias empresas a também fazerem isso. A gente já tem mais de 100 empresas que têm estoques de bitcoins usando o seu caixa, como por exemplo aqui no Brasil a gente tem a Amélios, e a gente também tem várias empresas que começaram a fazer isso também com o Ethereum. E essa dinâmica é realmente nova e pode ser um dos motivos que faça com que a gente não tenha, mesmo depois dessa alta, uma grande queda dos preços. Então, ao mesmo tempo que a gente tem motivos muito grandes que explicam que talvez a gente esteja num ciclo diferente, a história rima bastante e a gente já teve vários ciclos onde essa queda veio e não esperou ninguém. Eu costumo dizer que cripto sobe de foguete, mas também tem a capacidade de descer de elevador em linha reta, em poucos meses perdendo 30, 40, 60% do seu valor de mercado. Então fica a dúvida de o que eu faria se eu estivesse começando agora a investir em cripto. Antes de explicar aqui o que eu faria se eu estivesse começando agora, preciso deixar claro que isso aqui não é uma dica de investimento. Faça sua própria pesquisa. Bitcoin, Ethereum e criptomoedas são ativos de risco e você pode perder o dinheiro que você colocou lá. Mas nesse momento de extrema euforia, eu sei que você pode ficar com muita vontade de encher o bolso de cripto, mas aqui vem algumas dicas, tá? Para você não se perder no seu emocional, que é exatamente esse momento de euforia que a gente está passando no mercado. O que eu faria? Já está mais comprovado que DCA é a melhor estratégia para você investir em cripto, que é o Dollar Cost Average, que é basicamente você fazer o seu preço médio, que é simplesmente você decidir comprar cripto todos os meses com recorrência, independente do preço. Se está alto, se está baixo, independente. Se você estipulou que todo dia 30 você vai comprar Bitcoin, todo dia 30 você vai comprar Bitcoin, independente se estiver aqui ou aqui, porque ao longo do tempo você vai construir um excelente preço médio e vai se proteger da volatilidade do curto prazo. Eu escolheria essa estratégia, mas levando em conta que a gente está num momento em que o mercado está muito dividido, eu faria o seguinte: eu dividiria o meu aporte em dois montantes, onde eu teria metade do meu aporte investido em criptomoedas, como por exemplo Ethereum, e o outro 50% eu criaria caixa em stablecoin ou em dólar. Por um motivo muito simples. Se a gente está em um momento em que a gente pode ver o preço das criptomoedas derretendo, é muito importante que você tenha caixa. Porque quando o mercado começa a cair, quem tem caixa é rei. As pessoas têm muito mais vontade de comprar Bitcoin e Ethereum quando elas estão subindo. Talvez você seja uma delas, que está com vontade de comprar cripto agora só porque elas estão subindo. Mas pode ter certeza que você vai cair no hype se você colocar tudo agora sem olhar para trás e sem prestar atenção nos ciclos. É muito importante você criar um caixa para, caso as criptos comecem a cair, você pode, claro, realizar o seu lucro de 50% que você vai estar alocando todos os meses, mas também ter um caixa para fazer aportes quando as criptomoedas ali estiverem derretendo. Isso daqui é uma estratégia muito simples que te permite ter um controle emocional muito grande. Você não vai ficar ansioso porque você sabe que todo mês você vai comprar cripto e que você está construindo um caixa para caso as coisas comecem a cair do nada. E o mais legal, e é até por isso que eu uso essa estratégia como minha estratégia principal, sobra bastante tempo para você aprender sobre a tecnologia. Porque uma coisa é fato, quando os preços estiverem despencando, se você não entender o porquê que você comprou Bitcoin e por que você comprou Ethereum, você vai se cagar nas calças e vai vender o seu Bitcoin e o seu Ethereum, ao invés de estar comprando ali mesmo com os preços caindo. Porque no final das contas, o que eu acredito que a gente tem em cripto é uma oportunidade geracional de criação de riqueza. Mas o mercado está muito grande e milhares de moedas são criadas todos os dias. E se você ficar buscando aquela moedinha que vai fazer 2.000, 3.000%, você nunca vai acertar o cu da mosca e vai acabar se arrependendo. Por isso que eu acho que o DCA, essa estratégia de preço médio em grandes moedas como Bitcoin e Ethereum, pode acalmar o seu emocional. Você vai estar fazendo parte do jogo, você vai estar comprando cripto ali com recorrência e ao mesmo tempo vai estar construindo caixa para comprar quando as coisas caírem. E esse é o recado que eu deixo para você. Se você está comprando agora e achando que daqui para frente vai ser só alegria, toma cuidado. E se você não está comprando porque acha que agora está muito caro e você vai comprar quando tudo começar a cair, eu também diria para você tomar cuidado. O segredo é entender que agora a gente está realmente num possível Uptober, onde a gente pode ver outubro e novembro com um grande rally de alta, mas que isso não tira a probabilidade da gente ter ali dezembro, janeiro ou até uma virada de ano com uma queda expressiva no universo de cripto. E a verdade é que, tendo um ciclo igual ou parecido com o outro,
a gente sempre vai ter ciclos de mercado. E quem entende isso nunca fica refém do FOMO, que é o Fear of Missing Out, ou o medo de ficar de fora desse mercado, de ver os preços explodindo e não ter nenhum desses ativos na carteira. Quando você entende o ciclo de mercado, você vai ficar tranquilo em, às vezes, não estar comprando cripto porque você entende que não é o momento, ou às vezes está comprando mesmo com os preços caindo porque você sabe que lá na frente isso daqui vai te recompensar no longo prazo. E afinal de tudo, você não precisa prever o futuro, você só precisa reconhecer os padrões, e eu espero que aqui eu tenha trago alguns insights que sejam valiosos para você reconhecer os padrões que a gente vai ter aí na frente.